Olá, uma ótima segunda-feira para você que está nos acompanhando aqui no Alesp News. Sejam muito bem-vindos. Hora de começar o dia e também a semana muito bem informados com as principais notícias do que acontece aqui no nosso estado, no Brasil e também no mundo. E a gente começa falando justamente sobre o mês de agosto, mês que nós estamos, né? Porque em agosto existe a campanha Agosto Lilás, que é uma forma de prevenção à violência contra a mulher. É claro que essa violência ela deve ser combatida todos os dias, durante todo o ano, mas existe essa campanha especial para conscientizar as pessoas, para ter uma divulgação maior sobre a importância de ter esse auxílio, de ter um apoio às mulheres vítimas de violência. Existe uma campanha universal, um símbolo universal, que é justamente um feito pelas mulheres para mostrar que ela está em situação de perigo, que é aquele que ela dobra, né, o polegar, fica com a mão e mexe, né, a mão para mostrar que ela está em situação de vulnerabilidade, que ela está precisando de ajuda. Pois bem, acontece que aqui no estado de São Paulo, o gesto foi adotado pelo protocolo Não Se Cale, justamente para ajudar as mulheres que são vítimas de violência e também de assédio a terem um suporte de empresas e também de estabelecimentos. Então, não somente ali da polícia, não somente fazendo uma ligação, tendo o apoio da família, mas também tendo o apoio de outras empresas, de outros setores. Estas empresas, elas passam, então, é isso que muda na prática, elas passam a ser, até os seus funcionários, né, eles fazem um curso, uma preparação para poder atender essas mulheres, não somente para fazer uma orientação, explicar para elas o que elas podem fazer para ter ajuda da polícia, de órgãos responsáveis por cuidar de todas essas mulheres, mas também de proteção. Então, o que muda na prática? Os funcionários são capacitados, como eu acabei de falar, existe todo um curso, toda uma orientação para que eles possam ajudar essas mulheres durante um momento de necessidade. Acolhimento também em lugar seguro. Então, se a mulher vai lá, ela faz a denúncia e diz que está Olá, uma ótima segunda-feira para você que está nos acompanhando aqui no Alesp News. Sejam muito bem-vindos. Hora de começar o dia e também a semana muito bem informados com as principais notícias do que acontece aqui no nosso estado, no Brasil e também no mundo. E a gente começa falando justamente sobre o mês de agosto, mês que nós estamos, né? Porque em agosto existe a campanha Agosto Lilás, que é uma forma de prevenção à violência contra a mulher. É claro que essa violência ela deve ser combatida todos os dias, durante todo o ano, mas existe essa campanha especial para conscientizar as pessoas, para ter uma divulgação maior sobre a importância de ter esse auxílio, de ter um apoio às mulheres vítimas de violência. Existe uma campanha universal, um símbolo universal, que é justamente um feito pelas mulheres para mostrar que ela está em situação de perigo, que é aquele que ela dobra, né, o polegar, fica com a mão e mexe, né, a mão para mostrar que ela está em situação de vulnerabilidade, que ela está precisando de ajuda. Pois bem, acontece que aqui no estado de São Paulo, o gesto foi adotado pelo protocolo Não Se Cale, justamente para ajudar as mulheres que são vítimas de violência e também de assédio a terem um suporte de empresas e também de estabelecimentos. Então, não somente ali da polícia, não somente fazendo uma ligação, tendo o apoio da família, mas também tendo o apoio de outras empresas, de outros setores. Estas empresas, elas passam, então, é isso que muda na prática, elas passam a ser, até os seus funcionários, né, eles fazem um curso, uma preparação para poder atender essas mulheres, não somente para fazer uma orientação, explicar para elas o que elas podem fazer para ter ajuda da polícia, de órgãos responsáveis por cuidar de todas essas mulheres, mas também de proteção. Então, o que muda na prática? Os funcionários são capacitados, como eu acabei de falar, existe todo um curso, toda uma orientação para que eles possam ajudar essas mulheres durante um momento de necessidade. Acolhimento também em lugar seguro. Então, se a mulher vai lá, ela faz a denúncia e diz que está precisando de ajuda, automaticamente ela é levada para um lugar onde ela vai ter um suporte, onde ela também estará amparada e terá toda a segurança necessária para que ela possa fazer essa denúncia. Oferta de auxílio prevista em lei. Então, após o acolhimento, essa mulher pode escolher entre as alternativas legais de apoio, como acompanhamento até o carro, uma segurança para que ela possa ir até a casa dela, ou o acionamento da polícia. Então, eles também podem fazer esse acionamento. Reconhecimento oficial. Então, os estabelecimentos que cumprirem, que se colocarem à disposição dessas mulheres, eles vão receber o selo Estabelecimento Amigo da Mulher.
E aí existem algumas categorias para ajudar, né, que é o bronze, prata ou ouro, aí vai indicar o grau em que essa empresa, esse estabelecimento está ajudando essa mulher, vai identificar o nível de grau que ele está se colocando à disposição dessa vítima. Registro de responsabilidade, que é recomendável manter um livro de ocorrências, então o estabelecimento também terá ali um livro onde ele irá fazer todo o registro de quantas mulheres fizeram a solicitação de ajuda, quantas eles conseguiram ajudar de fato, além da atuação preventiva, ou seja, eles vão, né, os funcionários vão, se eles presenciarem alguma situação de assédio, eles podem tomar medidas, podem ir ali ajudar. Agora, a gente ainda segue falando sobre a questão de violência contra a mulher, porque neste domingo, o ex-marido da Maria da Penha, ela um dos maiores símbolos, né, de resistência contra a violência, contra essa violência contra as mulheres, porque a lei passou a existir justamente por causa dela, foi sancionada em 2006, e este homem foi preso novamente neste domingo. Por quê? Ele violou uma medida, né, de proteção contra as vítimas, então a Maria da Penha e as duas filhas dela, depois de dar uma entrevista contando sobre este caso, sobre essa tentativa de homicídio que aconteceu contra a Maria da Penha em 1983. Ele não podia falar sobre o caso, então ele acabou falando e ele descumpriu uma decisão judicial. Até o momento ele segue preso, pode ser que isso mude ao longo do dia, né, se ele conseguir ali uma liminar para ter a sua soltura, mas no momento ele segue preso. O crime, então, da Maria da Penha, como eu disse, foi em 1983 e a lei entrou em vigor em 7 de agosto de 2006. Essa lei, ela cria, né, regras para prevenir e punir a violência contra a mulher aqui no nosso país. E a gente fala também, gente, porque no dia 9, então ontem, Dia dos Pais, completou 2 anos do acidente da Voipés, que aconteceu na cidade de Vinhedo em 2024, deixou 62 mortos, mas as investigações estão levando aí para um curso em que pode mudar algumas normas dentro da aviação, né? Esse foi o maior acidente em 17 anos ocorrido aqui no Brasil, foi de grandes proporções, 62 pessoas acabaram falecendo dentro nesse acidente, e aí eles passaram a investigar de uma outra forma. Algumas mudanças devem ocorrer a partir disso, né, na vigilância, na forma de analisar a própria aviação, e isso começa na própria empresa, já que eles tinham muitas irregularidades conforme eles conseguiram analisar, né, tinham muitas irregularidades dentro da empresa, principalmente na questão do desgelo. Já se sabe que a aeronave já tinha passado por problemas anteriores e mesmo assim ela realizou, o avião realizou esse trajeto. Inclusive um responsável pela aeronave de um voo anterior, ele chegou a comemorar, né, um piloto, ele chegou a comemorar por chegar bem em uma viagem porque sabia das condições precárias dessa aeronave. Então o que muda? De acordo com o CENIPA, né, ele fez novas recomendações de segurança que constam no relatório sobre as investigações do caso. Essas investigações e esse relatório se concentra na fabricante da aeronave por meio da EASA, que é a Agência Europeia para a Segurança de Aviação, e na ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Então, o que muda na prática? Né? As mudanças em procedimentos e sistemas de avião, especialmente na operação em condições de formação de degelo. Como eu disse, isso foi o principal motivo que levou à queda do avião. Já sabiam dos problemas que a aeronave apresentava, ela já tinha problemas com degelos, mesmo assim ela fez todo o seu trajeto. A revisão de alertas apresentados aos pilotos, também alterações de procedimentos de voo, aprimoramentos na gravação de dados e mudanças na lógica de gerenciamento da perda do desempenho da aeronave. Então, de acordo com o relatório, resultado do inquérito, a Voipés tinha uma cultura organizacional de omissões de registros de panes. Muitos panes já tinham acontecido com outras aeronaves, mas eles não passavam isso adiante. Então, para continuar fazendo os voos, para que continuasse operando tudo normalmente, eles omitiam muitos dos problemas apresentados por estas aeronaves. Mais informações vocês acompanham ao longo da nossa programação ou no Jornal da Lesp. Uma ótima semana para todo mundo.